Pessoal, então, boa tarde a todos vocês. Espero que estejam bem, né, se cuidando. Eu vou começar com vocês hoje aqui uma parte da disciplina, né, apresentando a parte conceitual, tá? E acredito que nessa semana ainda, ou na próxima, a gente já consiga fazer alguma coisa mais aplicada do ponto de vista de passar para vocês alguns exercícios e vocês já irem resolvendo, tá? Essa parte a gente trabalha muito com a planilha do Excel, viu? Mas primeiro eu tenho que fazer algumas explicações conceituais para vocês, para que depois vocês consigam replicar, né, e fazer atividade relacionada ao assunto, tá bom? O primeiro assunto que eu vou começar com vocês, de acordo, né, com até mesmo com o roteiro do ensino remoto emergencial, né, desse E2, é a parte, então, da estatística aplicada à hidrologia, tá? Tudo que a gente for usar da estatística, propriamente dito, eu vou apresentar para vocês, tá bem? Então, por mais que alguns, né, acredito que talvez a maioria já tenha feito alguma estatística, né? Mas o que a gente precisar, eu vou apresentar para vocês. E então, por si só, né, o acompanhamento do conteúdo já é suficiente que vocês consigam resolver os exercícios, tá? É lógico que aquele que tem maior domínio, aquele que já fez, né, aquele que conseguiu acompanhar de forma, digamos assim, mais tranquila, né, a estatística se fizeram, provavelmente vai ter mais facilidade de alguma coisa ou outra, mas como eu disse, tudo que a gente for ver aqui, né, eu vou apresentar para vocês todos os conceitos. E como eu disse, por favor, qualquer dúvida, tá? Me chamem aí no chat ou mesmo usem um microfone para isso, tá? Sem problema nenhum, pode interromper, tá bem? Eu vou começar então a explicação para vocês aqui. E o que a gente vai fazer em termos de hidrologia estatística, do que a gente vai, né, analisar aqui, poderia ser, de forma geral, assim, aplicado a qualquer situação, tá? A qualquer tipo de dados. Logicamente, né, como se trata de hidrologia, a gente vai tratar de dados de hidrologia, mas poderia ser de hidrologia e clima, como está dizendo aqui na apresentação. Por que isso? Porque eu apresento para vocês muitos dados de precipitação, né, apresento muitos dados de vazão, mas poderia ser dados de temperatura, poderia ser dados de umidade relativa do ar, tá? Poderia ser dados de temperatura média do ar, tá joia? Velocidade do vento, né? Então, se aplica a qualquer tipo de dado, seja de hidrologia especificamente, né? Ou seja, de clima de forma geral, tá bem? Então, o que a gente vai ver aqui são, né, desde o passo a passo inicial, quais dados que a gente vai utilizar, que tipo de estatística nós vamos analisar, tá? E por que a gente vai analisar esse tipo de dados e tipo de estatística também, tá bem? Então, o que acontece é o seguinte, né? Quando a gente trata aqui nesse item, quando a gente fala aqui de análise ou aplicação, né, da estatística à análise de dados hidrológicos ou análise de dados de clima, nós temos que pensar o seguinte: para fazer esse tipo de análise, nós precisamos de tratar de uma série histórica, tá? Então, o que acontece? Nós precisamos de um histórico, tá? Então, vamos supor, se eu vou tratar dados de precipitação, eu preciso conhecer uma série histórica de precipitação. Por enquanto, gente, não precisa se preocupar em unidades, não precisa se preocupar, por enquanto, como vocês vão obter esses dados, tá? Essa parte inicial, como é uma parte mais geral, né, mais conceitual, eu vou explicar para vocês sem esses detalhes, mas quando chegar no momento, né, de fazer interpretação, de fazer análise dos dados propriamente ditos, aí eu vou explicar para vocês todo o passo a passo, tá? Então, por exemplo,
como é que vocês podem utilizar um dado, ou obter um dado de temperatura? Eu posso explicar para vocês como é que vocês conseguem fazer isso. Da mesma forma, dados de vazão, dados de precipitação, tá? Então, por enquanto, tentem analisar, entender um pouco mais essa questão do conceito envolvido, né? Como fazer, como que vocês vão obter, depois eu vou fazer essa explicação, tá? Mas então, vamos supor, eu preciso, né, a questão aqui é o seguinte, eu preciso conhecer histórico, ou seja, eu preciso saber da série histórica para que eu possa fazer qualquer análise estatística. Basicamente, nós vamos tratar de que maneira isso aqui, gente? Eu preciso conhecer dados passados para fazer qualquer inferência futura, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Se eu quero saber quanto que chove, em média, por ano em Poços de Caldas, eu posso simplesmente analisar, né, a série histórica dos dados de total anual em Poços de Caldas, e a partir disso, né, eu posso fazer inferência do que é esperado que chova, em média, em Poços de Caldas. O ano que vem tem como eu garantir quanto que vai chover? Não. Eu tenho uma expectativa, né, uma esperança matemática de que chova, né, um certo valor em função do quê? Em função do que já ocorreu, tá? Então, na verdade, quando a gente fala dessa análise estatística aqui, a gente vai verificar muita questão de probabilidade, né, a questão de frequência dos dados, e eu vou explicar cada um desses conceitos, né, de forma que tentar detalhar o máximo possível para que vocês ou recordem, tá? Ou até mesmo, né, aprendam esses conceitos, tá? Então, vamos lá. Quando eu falo de série histórica, quer dizer o quê? Que eu posso apresentar para vocês o primeiro conceito aqui, que é o conceito de frequência. Ou seja, qual é a frequência com que esses dados ocorrem, tá? Eu vou colocar para vocês dois exemplos, só para vocês entenderem, e eu explico um pouquinho já da questão de conceitos, se for o caso. Mas vamos lá. Não sei se vocês sabem ou têm conhecimento, mas 1 milímetro de chuva representa o quê? Representa um volume de 1 litro, tá? Distribuído em 1 metro quadrado. Tá? Então, quando vocês veem lá, a previsão de chuva é 30 milímetros. O que significa isso? Que eu tenho uma previsão de chover 30 litros num metro quadrado. Tá? Ou choveu 55 milímetros. Então, quer dizer o quê? Que choveu 55 litros por metro quadrado. Então, se vocês sabem o que é 1 milímetro de chuva, aí a pergunta é o seguinte, né? Esses dados, só para dar exemplo, tá, gente? Esses dados de chuva são registros diários. Vamos supor, vamos colocar aqui dois valores para vocês terem uma ideia. Um valor que seria 10 milímetros, tá? E um outro valor que seria, por exemplo, 200 milímetros. Ok? Então, vamos lá. Se eu perguntar para vocês o que ou qual, né, desses valores ocorre com maior frequência, o que vocês vão ter que analisar? Um valor de 10 e um valor de 200 e verificar, né, quantas vezes valores iguais ou superiores a esses ocorrem na série histórica. Tá? Então, vamos colocar um exemplo aqui. Se chover 9 milímetros, não choveu nem 9, nem 10, nem 200. Tá? Se choveu 10 milímetros, obviamente choveu 10, mas não choveu 200.
Se choveu 11 milímetros, choveu 10, mas não choveu 200. Se chover 200 milímetros, choveu 10 e choveu 200. Se chover 210 milímetros, choveu 10 e choveu 200. Se chover 199 milímetros, choveu 10, mas não choveu 200. Tá? O que vocês percebem com esse exemplo aí? Mesmo sem saber, sem entender muito da magnitude, né? Vocês devem ter uma ideia. Quer dizer o quê, gente? Que uma chuva de 10 milímetros é mais fácil a gente encontrar na série histórica, né, ou menos difícil, que chova num único dia 10 milímetros, tá? Em compensação, chuvas de 200 milímetros em um único dia já é mais difícil, tá? Nesse exemplo aqui, quer dizer o quê? Que chuvas de 10 milímetros são o quê? Mais frequentes do que chuvas de 200 milímetros, tá? Então, o que quer dizer isso? Que é mais comum, quando a gente pega uma série histórica, verificar valores de 10 milímetros. E foi o que eu disse. Se chove 12, chove 20, se chove 30, choveu 10. Porque esse valor, a gente sempre faz uma interpretação sendo maior ou igual ou maior do que esse valor considerado. Tá? Então, quando a gente fala dessa questão de frequência, eu tenho que analisar os dados passados, ou seja, com que frequência esses dados ocorrem ou ocorreram, né? O termo mais certo aí seria ocorreram, tá bem? Agora, se eu quero saber quanto chove em média, aí eu vou analisar o quê? Uma frequência. Mas se eu quiser saber qual é a chance de chover, eu vou analisar o quê? Uma probabilidade de acontecer. E, obviamente, né, essa probabilidade, ela vai estar, né, intimamente ligada com a frequência. Tá bem? Então, aquilo que é mais frequente de acontecer tem uma chance maior, né, de acontecer no futuro. Ou seja, aquilo que aconteceu com maior frequência no passado tem uma probabilidade ou uma chance maior de acontecer no futuro. Tá? Então, isso serve para qualquer tipo de dado, né? A gente está trabalhando aqui com dados climáticos ou hidrológicos, tá bem? Então, isso é a primeira coisa que eu queria colocar para vocês, essa questão, então, de frequência e de probabilidade. Então, repetindo, frequência, você vai levar em conta a série histórica, aquilo que historicamente já aconteceu. Probabilidade ou chance de acontecer um dado valor, ou maior do que aquele, ou menor do que aquele, vai estar o quê? Ligado, né, a com que frequência esses dados já ocorreram no passado. Tá? Então, vou repetir. Que dados são esses, gente? São dados climáticos, são dados hidrológicos, ou seja, pode ser umidade relativa do vento, pode ser velocidade, né, do vento, pode ser temperatura média do ar, pode ser chuva, pode ser vazão, tá? Qualquer tipo de dado que a gente quer analisar, tá? Nosso foco aqui vai ser mais dados de vazões e dados de precipitações, né? Precipitação e vazão, mas pode ser outro tipo de dado, tá bom? Esse conceito não interfere em nada no que eu estou falando aqui, nos dados que vocês podem trabalhar, tá bem? São conceitos mais gerais, né? São conceitos amplos que não dependem do tipo de dado, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? O que a gente vai analisar, na verdade, né, com a questão de frequência, com essa questão de probabilidade, é o quê? É trabalhar, na verdade, com modelagem, né? Essas modelagens são do tipo
distribuição, tá? A gente vai analisar com que frequência o dado ocorre e vai ajustar uma distribuição, tá? A um certo nível, né? Para verificar qual é a probabilidade daquele evento ocorrer. Tá bem? Então, a gente observa dados passados para fazer qualquer inferência futura. Tá bem? Alguma dúvida até agora, pessoal? Alguma pergunta? Alguma coisa que não ficou claro? Não, Flávio, tudo certo. Tudo tranquilo? Tudo certo? Sim, Flávio. Tudo tranquilo, Flávio, por enquanto. Então tá jóia. Vou continuar, então. Qualquer dúvida, por favor, interrompam, tá? Então vamos lá. Questão de universo ou população e questão de amostra. Mais uma coisa conceitual aí que chamar atenção, porque a gente vai acabar utilizando essas coisas, né? Então, essa revisão aqui, na verdade, é para ou revisar ou para cada um entender melhor o que significa isso. A gente está numa época muito propícia, né? Acabamos aí de ter uma eleição municipal, e isso acontece em eleições municipais, eleições presidenciais, né? Para governador, tudo acontece o quê? Pesquisas, né? Pesquisas de intenção de votos. Então, o que acontece nesse caso? Eu vou perguntar para vocês o seguinte: algum de vocês foram entrevistados para uma pesquisa de opinião em quem vocês votariam, seja para presidente, para prefeito, para deputado, qualquer coisa do tipo? Não. Não, né? Não. A maioria não deve ter sido consultado, né? Mas o que acontece nesse caso? Sempre é apresentada uma pesquisa, não é isso? Sempre é apresentada uma pesquisa. Você já foi, Tânia? Então, sempre é apresentada uma pesquisa. Esse ano eu fui de prefeito aqui. Ah, é? Tá vendo? Ó, já achamos uma entrevistada. Então, assim, e como é que os, né, o pessoal que é responsável pela pesquisa, geralmente é um instituto de pesquisa, né, ou uma instituição de pesquisa, como é que geralmente eles acertam, né? É muito difícil eles errarem. Por que é muito difícil eles errarem? Porque, mesmo não consultando todo mundo, que seria o quê? Né? A população aqui seria, né, o nome exatamente, né, estritamente isso mesmo, seria a população, ou o universo, né, daquele, né, daquela população que vai ter interesse naquele específico, né, aquela pesquisa específica. Então, por exemplo, se foi consultado em relação a quem votaria, né, ou seja, vamos pensar então na prefeitura de Poços, a população votante, né, com direito a voto, é toda essa população ou todo o universo que a gente teria que avaliar. Ou seja, é como se eu tivesse que fazer, para fazer qualquer inferência, perguntar a todos os votantes em quem eles votariam. Tá bem? Isso não é possível, nem faz sentido. Então, o que se faz? Né? Faz-se uma amostragem. Essa amostragem, né, ela tem que ter a característica, tá? Ela tem que ter a característica da população, né? Ela tem que representar a população, e a partir dessa amostragem, tá? Faz-se a inferência, inclusive falando, né, um valor que é esperado e também, né, da margem de erro, ou seja, dentro daquela faixa pode acontecer uma variação, ou seja, quando fala, por exemplo, fulano tem 30% dos votos, mais ou menos 2.
Esse mais ou menos 2 seria o desvio padrão, né? Amostral, tá? Então, quando fala o valor 30 mais ou menos 2, significa o quê? Que ele pode ter 28 ou que ele pode ter 32%. Qualquer resultado dentro dessa faixa, né, não foge do que era esperado. Tá? Agora, lógico que essa amostra ela tem que ter uma característica que seja representativa do universo ou da população, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Né? Então, podemos pensar em termos de cidade, tá? E pegar, por exemplo, um bairro específico, ou podemos pensar em termos de Brasil, né? E fazer uma análise para todo mundo entender. Vamos supor o seguinte, você quer fazer uma pesquisa para presidente da República, né? Aí você vai fazer o quê? Pegar a sua amostra somente em Porto Alegre. Ok? Você não está pegando nem da região sul, não está pegando nem de Rio Grande do Sul, está pegando de Porto Alegre. Aí eu te pergunto, será que a amostra retirada em Porto Alegre vai ser representativa, né, da expectativa para o Brasil como um todo? Entenderam? Então, nesse caso, a gente tem que tirar amostras que sejam representativas, tá? Para que a gente não tenha problema, né, de nenhum viés, como a gente fala, nessa situação, tá bem? De fazer, né, um levantamento, de fazer uma pesquisa que não tenha, né, que não represente a população, tá? Por que eu estou dizendo isso, gente? Talvez fique mais fácil vocês entenderem quando a gente partir para dados de vazão, dados de precipitação, dados de temperatura, tá? Por que isso? Porque eu pergunto para vocês, será que, mesmo a gente não sabendo ainda, né, vocês ainda não tendo esse conhecimento, será que a gente tem registros de tudo que já choveu, né, em uma dada cidade, ou um dado país, ou um dado, né, estado? Para isso, a gente teria que ter o quê? Uma série histórica gigante, né? Se a gente pensar em termos de Brasil, aí seria mais de 500 anos. Só considerando depois, né, do tal descobrimento. Entenderam, gente? Então, assim, quando a gente fala de uma situação dessa, se eu falar, por exemplo, nós temos 520 anos, então vai ser 520 anos de dados que a gente tem que ter de série histórica. Aí eu poderia chamar de população? Até poderia me arriscar, não é ainda, né? Até poderia me arriscar, mas não é ainda, tá bom? Agora, se eu tenho 80 anos de idade, se eu tenho 50, se eu tenho 30, o que vai acontecer? Eu tenho uma amostra da população, uma amostra desse universo dos meus dados, tá? E quando a gente fala em amostra, né, quando a gente fala de universo, o que acontece? Tem uma situação muito simples aqui para ilustrar para vocês, né? Só para dar um exemplo, eu não sei que nomenclatura foi usado com vocês em estatística, né? Acredito que a maioria já fez estatística, mas, por exemplo, né? Quando eu pego, analiso aqui o MI, o que o MI representa nessa apresentação minha aqui? Ela representa a média. Que média? A média da população ou do universo dos dados que eu estou trabalhando, né? Estou me referindo a dados hidrológicos, mas como eu falei, poderia ser dados de votantes, poderia ser altura da população, poderia ser peso da população, tá? Poderia ser idade da população, ok? Isso população ou universo, né? No sentido amplo, tá bom? Num sentido conceitual. Então, quando eu analiso todos esses dados, esse MI seria a média que representa todos esses valores do universo ou da população. E o sigma aqui seria o quê? Seria o desvio padrão populacional, tá?
Em geral, gente, nós vamos trabalhar com o quê? Nós vamos trabalhar com o universo da população? Olha, vou dizer para vocês que, né, em dado biológico, por exemplo, esqueçam isso. Não vai ser população. A gente sempre vai lidar como se fosse dados amostrais, tá? Amostra. Então, o que que vai representar a minha média, o meu Mi? É o valor o quê? É o valor de X barra, ou seja, a média da população, tá? Desculpa, da amostra, a média da amostra, ela é representativa da população e é um estimador do Mi. Ou seja, o X barra é um estimador do Mi. Ele estima a minha média da população baseado em quê? Baseado na minha amostra. Tá? Quando eu saio aqui do Mi, né, da média, venho para o desvio, se aqui é o desvio padrão populacional, né, obviamente aqui eu tenho o desvio padrão amostral. Então, esse S aqui, ou sigma X, que geralmente a gente apresenta também, ele é o quê? Ele é o desvio padrão amostral. Tá? Então, fiquem atentos a isso. Quando vocês forem trabalhar com as planilhas, né, no Excel, trabalhar, manipular esses dados, vocês vão tratar, né, vão calcular o desvio padrão amostral. A gente não vai trabalhar de forma nenhuma em hidrologia com dados de uma população, ou seja, vai ser sempre a amostra. Então, vai ser calculado X barra, a média, que é um estimador do Mi, ou seja, a média da população, e vamos calcular um S ou um sigma X, que é, né, o desvio padrão amostral, que é um estimador do desvio padrão. Tá? Então, isso é importante, porque, como eu falei, nós não temos esse universo, nós vamos fazer qualquer, né, análise em função dessa amostra, tá? E a partir dessa amostra, nós vamos trabalhar com frequências, nós vamos trabalhar com distribuição de probabilidade, né, ou chance daquele evento ocorrer. Então, a partir dessa amostra aqui, tá? Uma outra coisa para vocês entenderem o que poderia ser essa amostra e o que poderia ser essa população. Eu dou um exemplo, né, inicial da questão de votos, né, para prefeito, votos para presidente, para governador, qualquer coisa do tipo, ou seja, a população votante. Agora, imagine vocês que esse universo seja dados de precipitação. Tá? Dados diários de precipitação. Tá? E se eu falo com vocês, né? Se eu falo com vocês que nós vamos tirar uma amostra que seja, né, uma série que nós vamos constituir, que seria o quê, por exemplo? Valores acima de 50 milímetros registrados num único dia. Tá? O que é o universo? O universo pode ter valor 0, pode ter valor de 1 milímetro, de 5 milímetros, de 10 milímetros, de 30 milímetros, de 50 milímetros, de 100 milímetros, de 200 milímetros. Ou seja, a chuva que ocorreu e foi registrada num único dia. Quando eu pego esse universo, que é a minha série histórica completa, tá? Aí sim eu poderia chamar de série histórica completa, né? De universo, e quando eu tiro valores acima de um dado patamar ou uma dada referência, no caso aqui eu falei 50 milímetros, quer dizer o quê? Quer dizer que a minha amostra, né? Ela não contém todos os dados do universo. Ela contém parte disso.
E onde eu vou fazer análise de frequência, onde eu vou fazer análise de probabilidade, quais valores que eu vou calcular, né? X barra, sigma X ou S. É tudo em função de quê? Tudo em função da amostra. Eu vou estar focado nessa amostra. É isso aqui que me importa no momento, tá? É isso aqui que eu vou estar focado. Mas os dados eram de chuva, tudo bem. Os dados, o universo, né? O registro de dados, quanto mais melhor, era de chuva. Mas eu estou analisando uma amostra que representa para mim aqueles valores acima de 50 milímetros. Tá? Eu poderia tirar disso aqui uma amostra que representasse o total anual. Eu poderia tirar uma amostra de vazões máximas a partir de dados de vazão. Poderia tirar uma amostra de temperatura mínima a partir de dados de temperatura. Eu poderia tirar uma amostra de velocidades máximas do vento a partir de velocidades do vento. Entenderam, gente? Então, essa amostra, tá? Por mais que não exista registro infinito, desculpa, universo, né? Essa amostra, dependendo do contexto, né? Uma situação que não seria universo ou população como um todo, ela passa a ser se a partir dela eu constituo uma amostra. Tá bem? Então, quando eu falo de precipitação, se eu estou constituindo um valor maior ou igual a tal, né, referência, isso é uma amostra e todos os dados de precipitação é o universo. Se eu falo de vazão e tiro vazões mínimas, a minha população, o meu universo, são todos os dados de vazão. Mas eu estou interessado numa amostra de vazões mínimas. Tá? Então, é isso que eu quero que vocês, né, estejam muito cientes, que é o que a gente vai focar aqui, tá? E grande parte, como está dizendo aqui, grande parte das decisões tomadas, né, elas vão se basear na amostra, tá? Mesmo sabendo que essa amostra, né, é a partir de uma população, ou seja, tem que ser representativo dessa população para a gente poder focar em qual problema nós queremos resolver. Se eu quero resolver um problema de escassez, eu não vou focar em vazões máximas, eu vou focar em vazões mínimas. Tá? Eu vou focar em dados de chuva onde o total anual seja baixo. Se eu estou focando em dados de vazões mínimas, então não me interessa para essa finalidade, né, de escassez, constituir uma série de valores máximos, tá? Ou uma série que englobe todos os valores, não faz sentido. Então, é a partir dessa população do universo que eu vou tirar a amostra e vou trabalhar com essa amostra para calcular, então, como eu disse, o meu x-barra, que seria a minha média, o meu desvio padrão amostral, tá? Que vai ser representativo, então, da minha série histórica e que, a partir disso, eu vou conseguir fazer inferência para dados futuros. Tá joia, gente? Ficou claro isso aí? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Que eu queria passar para vocês. É isso hoje. Não, Aqui tá tranquilo, Flávio. Pra mim também tranquilão, Flávio. Tá joia. Aqui tá tranquilo também, viu? Tá bem. Tranquilo, professor. Tá joia. Pessoal, então, por hoje é isso, tá? Como eu disse, vamos devagarinho aí, vamos apresentando os conceitos, tá? E assim que tiver condição, já vou começar com vocês na planilha, aí fica mais fácil entender, né, a aplicação, mas é importante que a gente vá construindo essa parte conceitual, para que todo mundo tenha a condição de fazer depois qualquer tipo de análise, né, interpretar, aí a gente vai avançando, mas
vamos avançando aos poucos aí, tá bem? Então, uma boa tarde para vocês, tá? Uma boa semana, se cuidem aí e até quinta-feira. Tá joia? Obrigado, professor. Tchau, tchau. Obrigadão, Tchau, viu? gente. Um abraço, viu?